Olá, professores coordenadores, sejam todos bem-vindos a mais esse momento de estudo, a mais um grupo colaborativo do EMAI. Me chamo Silvana, estou como professora coordenadora na Diretoria de Ensino Campinas Oeste, junto às ações de matemática com a minha colega que vai se apresentar a vocês. Olá, professores e professores coordenadores, muito bom estar aqui com vocês para esse momento tão rico de formação que nós temos. Meu nome é Shalimar, estou na Diretoria de Ensino Campinas Oeste, junto com a Silvana nas ações de matemática. Muito bem, para esse momento, então, nós vamos compartilhar os objetivos e as propostas de atividades que vamos estudar hoje. Nossos objetivos hoje são retomar o pressuposto do currículo paulista em relação ao processo de ensino e aprendizagem da matemática, subsidiar o trabalho dos professores, considerando orientações necessárias para o trabalho com números racionais e suas representações. Os conteúdos são pressupostos do currículo paulista, números racionais e suas representações, habilidades essenciais, tanto de grandezas e medidas como dos números racionais, e o material Aprender Sempre. Para esse momento, nós temos 4 atividades, né? 4 momentos de discussão. O primeiro, nós vamos pensar o que são números racionais. No segundo momento, nós vamos para o foco principal dessa discussão, que é pensar quais são as representações dos números racionais. No terceiro momento, nós vamos olhar para as habilidades, ou melhor, para algumas habilidades que possibilitam essa aproximação do conhecimento, né, dos alunos em relação à ideia de números racionais. E no quarto momento, nós vamos olhar um pouquinho para um momento chamado ruptura, né? Quais conhecimentos que nós temos construídos, consolidados a respeito dos números naturais, que precisam ser ressignificados quando a gente pensa em números racionais. Então, para começar, eu vou chamar a Shalimar, que vai começar essa conversa, esse momento aí sobre os números racionais do dia de hoje. Muito bem, então, dando continuidade, para começar essa conversa, nós selecionamos, então, uma tirinha do Dinho, e eu gostaria que você parasse aqui um minutinho e desse uma boa olhada, né, nessa pequena historinha que ele trouxe. Nossa casa tem 2 quartos, então a gente simplifica e fica meia casa. E aí um adulto próximo dele, provavelmente pai ou mãe, diz, ele está aprendendo frações. E aqui, então, eu deixo a pergunta para vocês. Do que o Dinho está falando com o amigo sapo dele? É de frações? O que você entendeu que aconteceu? E no link de interação, você tem a possibilidade, então, além de registrar as suas perguntas e as suas dúvidas, colocar para a gente também o que você achou e o que você entendeu aqui da tirinha, porque esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje. Nós estamos falando de frações, mas não apenas, nós estamos falando dos números racionais. Então, dando sequência, a pergunta que inicia nosso ATPC é: o que são números racionais? Vamos entender quais são os tipos de números que existem. Você já deve ter ouvido muitas vezes falar do conjunto dos números naturais, os números reais, os racionais, os irracionais. Já deve ter falado, gente, que salada que isso já virou na minha cabeça, não é verdade? Porque são muitos nomes, né? E é interessante, porque dependendo da época sua de alfabetização, se foi, por exemplo, muito próxima a minha ou igual a minha, né? Você deve ter ouvido falar muito dessa questão de conjuntos, né? E nós trabalhávamos com esses conjuntos e muitas vezes sem saber direito o que nós estávamos fazendo ali com aquilo, né? Como a gente já conversou nessas questões de matemática, muitas vezes se era trabalhado muito mecânico, né, memorizando as coisas sem muita compreensão. Mas, afinal de contas, então, quando se fala desses conjuntos, o que é isso? Tá? A ideia aqui é nós conseguimos entender, né, o conteúdo de matemática. Nem tudo o que nós trazemos aqui é o que você vai levar para a sala de aula, mas é muito importante para nós que você tenha uma dimensão de tudo que nós estamos falando, que você tenha uma dimensão do campo da matemática, que é o que você está ensinando, né? Nós já estivemos conversando bastante sobre isso, fizemos enquete, vocês mesmos responderam que estão aprendendo, e nós estamos sempre no dia a dia aprendendo e crescendo com isso. Então, nós queremos que esses momentos de formação sejam realmente para que haja um crescimento para você, mas com certeza
nós sabemos que nem tudo que está aqui você leva para a sala de aula, né? Até porque é um conhecimento muitas vezes avançado, dependendo do ano que você está, e até porque é muita coisa que se refere ao conhecimento do professor. Então, vamos entender como funcionam esses conjuntos aqui. O ser humano começou a invenção dos números, ele trouxe isso pela necessidade de realizar contagem, de agrupar elementos e de reunir, de registrar. Então, foi criado o conjunto dos números naturais. Esse é os que você conhece, né, de zero ao infinito. É conhecido também pela letra N, né, que é de números naturais. Mas, na sequência, com o desenvolvimento de comércio, né, e outras relações que foram se desencadeando na sociedade, percebeu-se a necessidade de registrar outros tipos de quantidade. Por exemplo, uma dívida bancária. Né? Quando você fala, meu saldo está negativo, isso então vem dessa época. Né? Como representar algo? Você está me devendo R$10, você está me devendo R$100. Então, o homem, na hora de registrar, sentiu a necessidade de criar isso. Como eram números inteiros, né? Assim como os positivos, os negativos, surge então o conjunto dos números inteiros, que é composto pelos números negativos mais positivo. E ele vem então com a letra Z, ok? Mas, conforme a idade do ser humano, as coisas vão sendo criadas, os números foram sendo criados. Então, percebeu-se que dentro dos números inteiros, não era possível, por exemplo, registrar o resultado de uma divisão como de 1 dividido por 2, que dá um número que nós, inclusive, usamos um termo que vocês devem reconhecer, as crianças usam muito, né, o número quebrado, o número quebradinho. Né? Como registrar se nós só tínhamos o conjunto dos números inteiros? E é nesse momento, então, que surgem as frações, que surgem os números decimais, e esse conjunto, então, é criado, é o conjunto dos números racionais. Então, toda vez que nós falarmos dos números racionais, nós vamos agrupar não apenas os números inteiros, né? Não apenas os números naturais, mas também os decimais, a fração, a porcentagem, ok? Nós estamos aí. Mais um conjunto, vou apresentar para vocês mais 2 conjuntos. Ele não entra em nenhum espaço de formação, nada que vocês tenham que passar para os alunos, mas é interessante conhecer, né? Nós tivemos, então, o conjunto dos números reais. Eu deixei aqui esse espaço do conjunto dos números reais, porque existe o conjunto dos números irracionais. E os alunos vão ver isso só no Fundamental 2, né? Mas, só para vocês entenderem como se processa, então, né, a distribuição aí do que nós vamos ver desse conteúdo, dessa matéria, né, do componente de matemática. Tá bom? Então, pensando agora, voltando para os números fracionários, nós voltamos ao questionamento inicial. Nós entendemos que os números racionais foram criados porque havia necessidade de se registrar contas que não davam números inteiros, certo? Então, nós podemos dizer que os números racionais são números que expressam partes menores que o inteiro, representações de uma quantidade que os números naturais e inteiros não dão conta de expressar. Assunto, desde a antiguidade, as necessidades de medir, distribuir e comparar fizeram com que surgisse a ideia e a representação para números que resolviam situações em que os números naturais, então, não davam conta, né? Não era suficiente. E aí eu queria trazer para vocês, então, a origem da fração, pensando naquela dica, né, naquele pressuposto do nosso currículo em ação, do currículo de matemática, que diz para você utilizar a história da matemática para que os alunos entendam como as coisas foram se processando. Por volta do ano de 3000 a.C., um antigo faraó de nome Sesostris, ele precisou repartir as terras do Nilo para pessoas de confiança, e essas pessoas, então, elas iam fazer essas terras frutificarem, né? Iam fazer as plantações e colher ali frutos que todo o Egito se beneficiaria. Eu quero dizer para vocês que isso está registrado, né, pelo Heródoto, que é um historiador grego, né? Esses registros existem, então isso aqui não é um mito, uma lenda, uma história que se conta de como aconteceu. Mas aí nós vemos que acontece justamente próximo do Rio Nilo. O Rio Nilo, as margens dele, que eram banhadas por ele, eram terras muito férteis. E acontecia que em determinados meses do ano, né, o Rio Nilo enchia e ele transbordava,
E aí, naqueles meses, ele conseguia, essa terra que ficava então inundada, ela era beneficiada e ela ficava rica, cheia de nutrientes para as plantações. Quando acabava cheia, eles voltavam a plantar. Acontece, porém, que cada metro de terra que o faraó distribuiu precisava ter uma pessoa responsável para cuidar. Então, elas eram demarcadas. Com a enchente, as águas subiam e todas as marcações que eles faziam sumiam. Então, ano após ano, era necessário, então, que os egípcios recorressem novamente a demarcar o terreno, porque as águas tiravam todos os limites que eram colocados. Eles, então, criaram uma medida padrão, que era uma corda, e nessa corda havia nós dados em sequência, sempre que distantes, ou seja, em distâncias iguais, né, um do outro, e aí eles iam contando os nós para poder demarcar a terra. E aí o que é interessante é que em determinados momentos, por mais que eles tivessem tido essa ideia de colocar ali, fazer essa medida padrão, o terreno era irregular. Então, não cabiam as medidas inteiras, né? Porque o nó de ponta a ponta era uma unidade da medida. Então, como vocês estão vendo aqui no desenho, né? Eles ficavam, por exemplo, a corda passava no limite e ficava na metade. Como registrar isso? Não deu o inteiro. Lembra que nós conversamos que surgiu para registrar quantidades menores que o inteiro. Então, por isso, eles criaram um novo número, o número fracionário. Então, olha aqui comigo. Nós temos um terreno, um terreno que tinha que ser demarcado. Então, eles levaram as cordas. Vamos pensar que a unidade que eu coloquei aqui, para vocês terem uma ideia de verde, cada ponta dela, então, tem um nó, tá? E aí, eles vão circundando o terreno com a corda, tá certo? Então, até aqui nós já temos... Bom, então nós vimos que até aqui deu 9 inteiros. Seguindo, nós temos mais 1, 2, 3, 4. Mas a gente já pode observar que aqui no final do terreno não vai comportar uma medida de nó a nó, como eles criaram. Então, nós vamos observar que a medida que eles tinham era esta, porém, o pedaço de terreno que faltava para ser medido era menor. Então, o que eles fizeram? Eles tinham, esse era um inteiro, eles pegaram e dividiram ao meio. Assim, eles poderiam registrar, então, que eles tinham o quê? Eles tinham 3 inteiros e mais um pedaço. Mas qual era o tamanho desse pedaço? Eles dividiram por 2, eles tinham, então, metade. E assim, eles terminavam de fazer as marcações. Então, dessa forma, os egípcios criaram as frações unitárias. Elas foram se desenvolvendo mais com o tempo, elas não ficaram só nisso, e elas não eram tão desenvolvidas ali no momento que foram criadas, ok? Porém, ali já era o início de tudo para poder se registrar, então, pedaços menores que o inteiro. Nacionais e o cotidiano. É importante a gente entender que, como o currículo de matemática diz para a gente trabalhar a função do número, colocar a matemática em relação com o dia a dia do aluno, com os números racionais não é diferente. Muitas vezes, quando a gente faz a relação de fração com o cotidiano, a gente logo pensa, puxa vida, mas a gente não usa fração tanto no dia a dia. Por isso que nós estamos tratando dos números racionais e não apenas de fração. O ideal é que você puxe esse conhecimento sempre mais com esse todo, simultaneamente. Então, nós vamos pensar o seguinte, como eles estão no dia a dia, eu fiz uma seleção aqui para vocês de alguns momentos, então, em que os números racionais estão presentes. Então, por exemplo, dentro de uma receita, né? Qual criança que nunca ouviu a mãe falar meia xícara, coloca meia xícara de água, meia xícara de leite, 3 ovos, aí nós vamos ouvindo ela falar 1/4, 3/4. E é interessante que muitas mães de família, muitas cozinheiras, utilizam essas medidas e fazem, inclusive, nós temos aqueles copos medidores, né? E ali já vem escrito essas medidas que elas fazem uso. E algumas, já com muito mais, vamos dizer assim, muito mais experiência, né? Elas usam no olho mesmo, né? Mas ali, dentro das receitas, quando se pega como se diz? Quando a gente pega a receita, pega o livro, a gente vai ter, então, os números fracionários.
Mas tem um outro local que geralmente se usa e a gente dá pouca atenção, que é o tanque de gasolina, que a gente fala meio tanque, tanque cheio, né, um quarto do tanque. Então, beleza, vamos lá. Nas cédulas, números racionais falam daquilo que não é, muitos deles, né, ele representa também a parte que é menor que o inteiro. Se nós temos aqui as notas, nós temos as moedas. R$ 39 são os inteiros, mas nós temos 35 centavos, né? Então, isso daí é o chamado número quebradinho. Lembra que as crianças falam, deu um número quebrado, professora. Na verdade, deu um número decimal. Essa é a representação decimal. A pizza é o momento de divisão em que nós temos as frações. Nós também tivemos, nesse momento de pandemia, fizemos uso muito, e isso ficou uma coisa assim muito forte para as crianças, essa questão do distanciamento de 2 metros, de 1,5 metro, de 1 metro, né? Isso são números decimais também. Quando nós utilizamos o termômetro, né? Hoje, inclusive, não se usa mais o termômetro de mercúrio, né? À venda mesmo, nós só encontramos aquele termômetro de bateria. Mas é interessante que ali no visor, quando a criança olha, ele está marcando 36,6, 37,5. Então, nós estamos falando de números racionais. Supermercado. Pegar o folheto do supermercado para fazer atividade. Com certeza você já deve ter levado para a sua sala de aula. E as crianças têm isso assim, no dia a dia delas, né? Eles têm acesso a esse portador numérico. Pensando aqui na bateria, né? As pilhas, ou mesmo na bateria do celular. Olha ali a porcentagem, né? Ela está mais próxima do que a gente imagina. Mas nós também temos a régua, nós temos também o ticket do mercado, onde ele vai dar o peso, ele vai dar o total, quanto é o preço no quilo. Olha aqui para vocês verem quantos números decimais nós temos. Nós temos a tara, né? Nós temos o peso que deu ali o produto, nós temos o preço por quilo, tá certo? E nós temos o preço, também números decimais. E, né, uma coisa que a gente não gosta muito, às vezes, de olhar, algumas de nós, né, a gente não faz nem muita questão, mas uma balancinha ali, né, também comporta esses números racionais. A Pires diz que o número racional, a gente pode dizer que ele é igual à razão. Então, o número racional, ele é representado por uma razão entre números inteiros, tá? Então, quando você olha o 1/2, o 3/4, nós estamos falando nessa razão. A ideia de divisão quociente entre dois números inteiros, excluindo o caso em que o zero é o divisor. Ou seja, nós vamos lembrar que fração no denominador nunca é o zero, porque você não tem divisão por zero, tá certo? Bom, então nós vimos, eu falei aqui para vocês de várias situações. Falei para vocês de frações, falei de números decimais, falei para vocês de porcentagem, né? Então, nós não estamos tratando apenas das frações. Todos esses termos, eles estão, então, conectados entre si e formam um conhecimento que é muito importante. Mas uma das coisas, então, além de nós vermos como eles estão inseridos no cotidiano, é a gente entender a forma de representação, então, deles. Então, vamos pensar aqui, o que são os números racionais? Só para a gente entender, os números racionais, os naturais também são racionais. Então, por exemplo, vou dar o exemplo que nós colocamos aqui no PPT, o número natural 2, ele é o resultado do quociente entre 2/1, né? Ou seja, 2 dividido por 1, qual é o resultado? 2. Se eu fizer 2/2, ou 2/2, é 4 dividido por 2, e o resultado, 2, tá certo? Então, só para vocês entenderem por que muitas vezes vai aparecer, quando a gente pede localização numa reta numérica, ali podem estar dispostos os números fracionários, decimais, pode também estar dispostos os números naturais, tá bom? Então, eles vão aparecer. Então, vamos começar com as representações. Os números racionais podem aparecer na forma fracionária, os números decimais pode aparecer também em outras. Quais? Pode aparecer no sentido figural ou geométrico, que são aquelas figuras, né? Quando a gente fala de fração, é o que mais remete, né? A nossa lembrança são as figuras. Na língua materna, quando nós dizemos meio, 1/3, 1/4, 1/5. Também no percentual, 50%, 100%, 110%. E na reta numérica. Então, agora nós vamos conversar
sobre cada uma dessas representações. Nós vamos começar pela representação mais conhecida, aquela que é mais comum, né, que a gente vê, que as crianças conhecem, que é a representação figural ou geométrica, tá? Essa representação, quando você coloca no Google frações, a primeira coisa que aparece em imagens, você vai ver esses tipos de atividade, tá certo? Esse tipo de atividade, ela não está errada em si, mas nós precisamos tomar cuidado com o uso dela, tá ok? Por quê? Quando a gente pega ela somente enfatizando que ela é a fração, que tem que contar cada pedacinho e colocar o número, então, se a gente conta todos os pedacinhos e coloca embaixo a quantidade total que tem a figura, em cima a parte que está pintada, a gente acaba não trabalhando o sentido real da fração, que é a relação, que é a razão, como eu expliquei para vocês. E aí, quando a gente apresenta outras representações para o aluno, ele vai ter um pouco de dificuldade, tá? Então, eu coloquei aqui, o que é grandeza, tá? Porque aqui em cima eu coloquei, é a representação expressa sempre uma grandeza contínua. Quando isso é muito enfatizado, o aluno apresenta dificuldades em compreender a ideia de grandezas discretas. Então, a grandeza, o que é? É aquilo que nós podemos associar um valor numérico. Pensando nisso, se o valor associado for resultado de uma contagem, nós dizemos que essa grandeza é discreta, tá? Tampinha de garrafa, coleção de lápis, caneta. Então, por exemplo, se eu quero metade, 1/2 de 6, eu tenho 6 carinhas. Quanto dá 1/2 ou a metade dessas carinhas? 3. Mas eu estou falando deste tipo de grandeza. Quando eu digo que a grandeza é contínua, eu falo daquilo que não tem aquela divisão, não é unitário, não tem como eu contar 1 a 1, como água, areia, terra, um muro, uma pizza. Então, se eu peço a metade, por exemplo, de uma pizza ou de um muro, olha só, é diferente, tá? Então, por isso, toma muito cuidado, porque a gente vai enfatizando essa contagem e aí a gente não dá o significado, que o denominador é em quantas partes esse inteiro está dividido. Aqui não precisou que eu fizesse a divisão já está posta, por quê? Porque a minha grandeza, ela já é discreta. Essa grandeza, então, ela não tem a necessidade desse risco, como está aqui, ó, essa divisão, que é feita naquela atividade, por exemplo, onde você já tem os quadradinhos pintados e divididos, tá certo? E aí, a criança, nesse momento aqui, ela precisa entender que estas 6 carinhas também são um todo, elas também são um inteiro. E muitas vezes elas não conseguem associar, porque elas olham e falam, não, inteiro é isso, porque elas levam ao pé da letra, que inteiro é o quê? Que é aquilo que está compacto, está tudo junto, né? Como a pizza que está toda inteira, como o muro que está inteiro. Vocês observam, então, que para trabalhar a fração, a gente precisa ter essa observação, ter essa sensibilidade da gente não enfatizar demais para não perder o verdadeiro conceito da fração. Nós temos a representação na língua materna, e geralmente ela acompanha, então, como se diz, a representação figural, tá? Então, inicia-se ensinando a criança a contar a figura e também a fazer a representação na língua materna. Isso é importante, porque ela vai usar muito disso em situações problemas, em que não vai vir um número expresso, 3/5, 7/8, 2/3, mas aí ela vai aprender logo depois disso as frações decimais, 1/10, 1/100 e 1/1000. Então, a representação na língua materna, ela é muito importante também. Só que não adianta trazer esse ensino sem a compreensão do que significam a fração. Por isso que é importante ali, a hora que eu começo a trabalhar com fração, que eu ofereça para a criança a oportunidade de manusear objetos, ela manipular essas quantidades, seja o todo, a grandeza discreta, que são as carinhas separadas, como eu mostrei, ou seja, como o todo na grandeza contínua, né, que é a pizza, né, que é uma barrinha, para que ela consiga ir manipulando e percebendo, então, essas relações. Com Verneau, a gente aprendeu que um conceito, ele é formado a partir da relação de diversos significados. Então, observa aqui que a gente está mostrando a fração com o desenho, a gente está mostrando a fração com a língua materna, a gente está variando o tipo de grandeza que se usa, né, para a criança ir conseguindo estabelecer, então, essas relações. Como nós tivemos esse aprendizado em que começa-se pensando que estamos fazendo do mais fácil para o mais difícil, então a gente começa do desenho para depois chegar na abstração,
E aí nós passamos, enfatizamos determinadas etapas, e a criança, então, às vezes não vai conseguir acompanhar isso. Por isso que é importante a gente caminhar na direção desse estabelecimento de relações. 3/5, 7/8, 2/3, e outros, então, que a criança vai aprender. Uma forma do aluno representar também está associado à reta numérica, tá? E pouquíssimos livros acabam trazendo as frações, né? Talvez a situação esteja mudando um pouco, mas é imprescindível que ele aprenda a olhar para a reta numérica como também sendo portadora de frações e de números decimais. Eles estão acostumados, os alunos, pelo menos até o 5º ano, começa-se aqui do 0 em diante. A partir dos anos fundamentais, dos anos finais, eles vão então aprender o conceito do número negativo. Mas, quando a gente olha para os decimais e os fracionários, o que foi que nós conversamos no começo? Ele pode representar números que não são partes inteiras. Então, onde eles estão localizados aqui na reta? Em que parte eles aparecem? Então, é interessante a gente observar que entre o 0 e o 1 há uma infinidade de números. E o nosso aluno também precisa ser levado a conhecer e ter essa informação, né? Ó, vamos observar aqui. Se eu pegar do 0 ao 1 e dividir este inteiro em 10 partes, olha quantas frações nós teremos aqui, tá? E muitas vezes, então, o aluno acaba trabalhando com a fração como se ela fosse um número natural. Então, ele olha muitas vezes o 3/10 e ele acaba indo procurar o 3 na reta numérica. Na verdade, ele precisa entender que aqui está se falando de um pedaço de um inteiro. Do 0 ao 1 é um inteiro. Então, eu tenho que procurar aqui dentro esse número fracionário, tá certo? Entre o 0 e o 1 há uma infinidade de números, assim como fracionários, também a representação decimal, tá? Porque a representação decimal, ela tem o mesmo significado da fracionária, porém ela está representada de uma forma diferente. Vamos ver aqui na parte, no percentual, que está tão presente no dia a dia, no comércio, né, na escola, no telejornal, nas notícias que as crianças ouvem, nos dados que são passados pela internet. A porcentagem, ela é fundamental para entender diversas notícias hoje, diversos acontecimentos, situações que estão acontecendo. E ele, quando o aluno consegue compreender a porcentagem e consegue fazer uso dela no seu dia a dia, é um avanço muito grande para que ele consiga ser um cidadão que está exercendo realmente ali as suas possibilidades de calcular, de interferir no meio em que ele está. Então, nós vamos olhar que porcentagem e percentagem significam a mesma coisa. Você vai ouvir as pessoas usando esses dois termos e não está errado. Mas vamos entender o que é porcentagem ou percentagem. É a fração por cento de qualquer coisa. Por isso é importante quando a gente trabalha a questão lá da língua materna, em que você vai ensinar ele a ler a fração, ele vai ler o 3/5, ele vai ler o 3/4 e ele vai ler 1/10, 2/10, e aí ele vai ler o 1/100, 3/100, porque a fração, ela se refere a um inteiro dividido em 100 partes. Então, nós percebemos que aqui do lado, por exemplo, porque vocês viram que é interessante que a gente começa falando de fração na pizza e acaba entrando aqui na porcentagem, a gente acaba usando o gráfico de pizza, né? E ele vai representando, então, as quantidades de porcentagem. Então, ele está sempre, uma proporção em relação a 100. Bom, então, olhando aqui para o percentual de brinquedos doados, como que eu posso fazer a interpretação desse gráfico, tá? Então, nós vamos entender o seguinte, fazendo somatória desse percentual aqui, de cada um deles, eu tenho 100%. É o meu inteiro, certo? É o total de brinquedos que foram doados. Então, a gente vai pensar na relação que tem o 100% com cada uma dessas partes. Então, eu posso pensar o seguinte, a cada 100 brinquedos doados, 40 são carrinhos. A cada 100 brinquedos doados, 30% ou 30 de 100 brinquedos, 30 são bonecas. E assim a gente vai, então, trabalhando com os números decimais na representação do percentual. Na representação decimal, nós temos muito isso no nosso dia a dia, tá certo?
também há uma certa diferença, porque eu falei para vocês da língua materna e falei que a leitura dos 3/5, dos 3/4, dos 5/10 é muito importante de trabalhar. E aí, quando eu chego nesta representação decimal, ela é muito comum no dia a dia da criança, lembra? Ela é o nosso sistema financeiro. E aí, só que nós não vamos realizar a leitura usando reais e nem centavos. Nós vamos trabalhar com a criança que antes da vírgula é o inteiro, e depois da vírgula, então, são os décimos. Se eu tenho 2 casas, são os centésimos, e 3 casas são os milésimos. Mas isso vai ficar para uma outra formação, tá certo? E nós estamos vendo aqui, então, sobre a questão dessa representação. E é interessante o aluno perceber que esse 3,4, ele tem uma representação fracionária dele. O 2,8 tem uma representação fracionária dele. Então, quando nós trabalhamos com essas características, né, com todas essas representações, claro, não tudo de uma vez, mas a gente vai inserindo e trabalhando com o aluno para ele estabelecer essas relações, ele vai conseguindo construir esse conhecimento de uma maneira mais fácil. Nós só precisamos nos lembrar o seguinte, dentro da representação decimal, tá, e esse conhecimento é muito importante, nós temos as divisões, né, lembra, surgiu para representar aquelas partes que também aquelas partes que eram menores que o inteiro. Então, ele faz, quando você faz uma divisão, o resultado dá 2 partes inteiras, mas dá 34 centésimos. Só que para aqui. Então, são a representação decimal finita, ok? Não tem mais nada depois desses números aqui. Ao contrário, nós temos a representação decimal infinita, que é a dízima periódica que nós conhecemos. A dízima é periódica, e ela chama assim porque ela vai se repetindo, ela tem um padrão. Então, aqui no caso, sempre vai ser 5, só que ela é infinita. São cálculos, são divisões, quando você faz, você pode continuar acrescentando o zero, já colocou a vírgula, e essa divisão vai ter continuidade. Olha aqui, para a gente ver esse padrão, olha, 1,25, 25, 25, esse número vai se repetindo. Então, isso é uma representação de um número racional, né, na decimal, então, infinita, tá bom? Existem outras questões com relação, você vai falar para mim, e aqueles que não têm padrão, aqueles que não se repetem? Aí já é uma questão para um outro ATPC, para um outro momento, para a gente poder conversar, porque realmente aí são bastante, um conteúdo bem amplo mesmo para a gente poder explorar. E se a gente fosse trazer hoje sobre a representação decimal infinita, sem padrão, aí ia juntar muita coisa mesmo, e para os nossos alunos, para o 5º ano, aquilo que deve chegar em sala de aula, é isso daqui que é o fundamental para a gente trabalhar. A partir daqui, então, nós vimos que é importante nós sabermos, né, trabalhar dentro do conteúdo que está expresso no dia a dia, mostrar para a criança que a fração, que os números decimais e a porcentagem são necessários e eles são parte, né, de uma invenção que foi feita a partir daquilo que o homem precisou. Nós acabamos de ver também que tem várias representações, e essas representações, elas vão conversando umas com as outras, mas eu preciso estabelecer, de acordo com as habilidades, qual é a representação que eu vou apresentar, e de acordo com os modificadores, de acordo com o processo cognitivo da habilidade, qual vai ser a representação que eu vou apresentar logo depois, para ir estabelecendo relações. Então, com isso, passo agora para a Silvana, porque ela vai conversar com vocês, então, sobre as habilidades que contemplam, então, os números racionais. Então, agora que nós nos aproximamos dessa ideia, né, do que são os números racionais, que a Charlie trouxe todo esse contexto para a gente, pontuando que os números racionais, eles vêm aí a partir da necessidade, como vários conteúdos matemáticos cumprem também, né, surgem a partir dessas necessidades. Os números racionais vêm aí trazer uma solução, né, para situações principalmente de medidas, de divisões, em que um número natural não consegue, né, trazer, possibilitar um registro, né, um registro daquilo que está sendo avaliado, daquilo que está sendo medido ou dividido. Outro ponto importante que a Charlie trouxe para a gente é pensar que esse estudo precisa chegar na sala de aula a partir desse contexto que ela coloca, né? Então, por que nós temos vários conjuntos de números? Por que nós temos números racionais? Por que nós temos números naturais?
Então, assim como vocês começam lá em sala de aula falando do porquê, trazendo a necessidade, é importante mostrar o porquê surgem os números racionais. E aí, nesse momento, a gente vai falar um pouco das habilidades. Então, vamos pensar. Para quem, né? Essa discussão, ela precisa chegar em quais anos dos anos iniciais? Nós temos aqui conosco professores do 1º ao 5º ano. E eu tenho certeza que tem alguns professores do 1º, 2º e 3º pensando assim agora. Ah, mas hoje, então, esse estudo não nos contempla, né, Charlie? Pode ser que tenhamos colegas pensando isso nesse momento. Sim. Esse estudo não se refere ao ano que eu estou trabalhando. Será? Vamos pensar um pouquinho, né? Se a construção do conhecimento matemático ela acontece ao longo do ciclo e as construções das unidades temáticas, dos conceitos dentro das unidades temáticas, porque aqui a gente está falando de uma unidade só, que são os números, elas estão articuladas, será que existem discussões que eu faço no 1º ano, que eu faço no 2º ano, que eu faço no 3º ano, que não falam necessariamente sobre os números racionais, mas utilizam registro, utilizam palavras e termos que são próximos a esse conceito, que pode possibilitar e aproximar o aluno de uma construção melhor no 4º e no 5º? Vamos pensar junto isso? Bom, então, a gente começa esse próximo momento fazendo essa provocação, né? Com um questionamento. Quais habilidades e ideias fundamentais desenvolvidas ao longo dos anos iniciais possibilitam a construção do conhecimento sobre os números racionais? Qual é a minha responsabilidade enquanto professor do 1º, do 2º e do 3º ano para aproximar o conhecimento do meu aluno desse conceito, dessa ideia de números racionais? Será que eu tenho essa responsabilidade? São dúvidas e provocações que a gente quer colocar realmente aí no pensamento de vocês. Mas a gente vai responder, né? A gente vai responder exatamente pontuando a partir de uma atividade do 1º ano que sim, né? Todos nós, professores, do 1º ao 5º ano, contribuímos para a construção do conhecimento dos números racionais. Vocês podem dizer que é indiretamente, mas não é indiretamente, é de forma direta, porque as discussões que vocês propiciam, a forma como vocês trabalham com algumas atividades durante os anos anteriores ao 4º e 5º ano, vão colaborar diretamente para que o aluno se aproxime da ideia de racional de uma forma mais tranquila ou não, né? Então, como que você lida com os registros de números racionais durante as atividades que você propõe? Será que não tem nenhuma atividade no 1º ano, no 2º ano e no 3º ano que traz a necessidade de que você registre números racionais? Pensem aí um pouquinho. E para ilustrar isso que a gente está desafiando vocês a pensar, nós trouxemos aqui uma atividade do material Aprender Sempre, né, do 1º ano, que tem a seguinte habilidade: comparar comprimentos, capacidades ou massas utilizando termos como mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, mais pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos, entre outros, para ordenar objetos de uso cotidiano. Ah, Silvana, mas essa habilidade está comparando comprimentos. Tá, ok. Mas ele está dizendo que o aluno do 1º ano tem que se aproximar dos termos, né? Quando ele faz a comparação de mais alto, mais baixo, mais comprido. É isso mesmo. O aluno do 1º ano vai trabalhar aqui, você vai trabalhar com o aluno do 1º ano atividades em que ele precise comparar comprimentos, né? Tenho certeza que as professoras do 1º ano já lembraram aqui que tanto no Aprender Sempre como no EMAI, no material do EMAI, existem atividades com essa proposta, em que ele vai olhar, vai fazer essa comparação e vai ter que falar se aquilo que está em jogo é mais alto ou mais baixo, é mais comprido, é mais curto, é mais grosso, que ele vai se aproximar desses termos. Tá, então vamos olhar qual é a proposta dessa atividade do Aprender Sempre, volume 3, páginas 175 e 176. Então vamos olhar para a atividade.
A aula é a 4 e a 5, onde as crianças do primeiro ano são convidadas a fazer comparações. O que vamos aprender hoje? Nesta aula, vamos comparar alturas de pessoas da sua família e também a sua e do seu grupo de colegas aqui na escola. A primeira parte dessa atividade, a gente deixou ela um pouquinho menor aqui para poder discutir com vocês, mas tem um espaço aqui no livro do aluno para que ele possa realizar um desenho. Então, ele é convidado, ó, na aula 3, você desenhou em ordem crescente de idades as pessoas que moram com você. Então, ele já fez na aula anterior esse desenho, né? Desenhe agora as mesmas pessoas, porém em ordem de altura, né? Do mais baixo para o mais alto. Então, em continuidade à aula 3, onde ele estava discutindo idade, ele vai fazer novamente um desenho e vai desenhar em ordem de altura as pessoas que moram com ele. Depois que ele faz esse desenho, ele é convidado a pensar qual daquelas pessoas que ele desenhou é a mais alta e qual é a mais baixa. Até aqui, nós estamos vendo que a proposta, a primeira parte da aula, né, a primeira atividade da aula, está totalmente articulada com habilidade, que é comparar comprimentos. Então, vai olhar aí para as alturas das pessoas que moram com ele na casa dele. E a segunda parte da atividade? A segunda parte vai pedir o seguinte. Agora vamos comparar as alturas dos alunos do primeiro ano. Sua professora ou professor orientará que você se levante, faça uma avaliação visual, uma estimativa e responda quais colegas têm aproximadamente a sua altura. Então, nós sabemos que é muito importante para os alunos de todos os anos esse movimento de experimentar, de fazer, de vivenciar. Né? Então, o segundo momento está pedindo exatamente que eles vivenciem, que eles se levante e faça aí, com as medidas necessárias de distanciamento, uma comparação entre as alturas dos colegas. Aqui, a gente tem que olhar para essa atividade quando for preparar ou quando for desenvolvê-la, com algumas adaptações. Porque eu tenho boa parte dos alunos no presencial. A maioria das escolas tem uma parte significativa dos alunos no presencial. Mas nós temos também alunos desenvolvendo de forma remota, né, a atividade. Se isso acontece de forma assíncrona, eu posso encontrar uma forma de que o aluno se posicione e que os outros colegas deem uma olhadinha aí para a altura e faça algumas estimativas. Se está acontecendo de forma síncrona, né, quer dizer, agora se está acontecendo de forma assíncrona, não vai ser possível essa vivência. E aí eu vou precisar lançar mão de mais orientações. O que eu posso fazer aqui, né? Estender uma orientação em que o aluno converse com alguém em casa, caso ele tenha essa parceria, ou oferecer imagens. Então, eu coloco ali algumas imagens com, por exemplo, a Shalimar e a Silvana. Então, observem a Shalimar e a Silvana. Nós não vamos usar os colegas da sala, nós vamos usar a Shalimar e a Silvana. Olhem a altura da Shalimar, olhem a altura da Silvana. Então, para realizar essa atividade em que ele precisa vivenciar, eu preciso colocar na minha orientação por escrito que ele faça essa vivência em casa com algum adulto, ou um irmão, ou um colega que consiga fazer essa vivência com ele, ou eu preciso oferecer outras possibilidades. Não consegue vivenciar olhando para ele lá em casa. Então, oferece uma imagem com alguns nomes e peça para que ele olhe para aquelas imagens. Não vamos pular a atividade ou deixar de fazer essa observação, porque ela é muito importante, tá? Então, até aqui, o aluno está retomando as alturas da casa dele, está fazendo algumas vivências. E aí, tenho certeza que vocês estão perguntando, mas cadê, né? Cadê os números racionais dessa atividade que a Silvana tanto fala? Vamos para o terceiro momento, então, dessa atividade. No terceiro momento, os alunos são convidados a fazer o registro. Olha lá a proposta. Você terá a oportunidade de conferir sua avaliação visual. A professora, o professor, vai chamá-lo e medir sua altura. Registre aqui a sua altura e a data de hoje. Na segunda linha, você poderá registrar daqui a alguns meses seu crescimento. Então, ele é convidado a colocar a data e a registrar o momento que ele está realizando a atividade. Então, lá em sala de aula, com todos os cuidados de distanciamento, você vai medir os alunos e vai fazer o registro. Se ele está de forma
assíncrona, você vai precisar orientá-lo para que ele faça essa medição e que ele coloque aqui. Se ele está de forma assíncrona, você pode pedir para os alunos providenciarem aí a fita métrica ou a trena para fazer as medidas, ou que eles já cheguem nessa atividade, nessa aula com essas medidas registradas, só para vocês discutirem ela, né? E aí, o que vai acontecer? Eu vou registrar a altura, mas a altura é registrada com qual representação? Com números naturais? São os números naturais que me ajudam a registrar a altura das pessoas? Ou eu preciso, neste caso, utilizar números racionais? Claro que eu vou precisar utilizar números racionais. Se eu vou precisar utilizar números racionais, não entre em pânico, professoras. O que vai acontecer? Eu vou ter que parar a aula, explicar para os alunos do primeiro ano o que são números racionais, explicar que tem um inteiro antes da vírgula e os decimais depois da vírgula, fazer toda uma fala sobre números racionais? De forma alguma. O que eu preciso nessa atividade do primeiro ano? Registrar, aproximar os alunos do primeiro ano de uma forma natural ao registro de um número racionais dentro de uma situação real de uso. Registrar a altura com os números racionais é uma ação real, a gente faz isso cotidianamente. Os alunos vão ao médico, eles vão ao pediatra. Quando eles fazem esse acompanhamento médico, o médico registra a altura dele. Então, não precisa pensar assim, nossa, mas isso é muito difícil para o meu aluno pensar. Não é, ele não viu só com você. Algum momento ele foi no médico, o médico falou, você está medindo tanto. E ele viu o médico colocar aquela medida lá no documento dele, no registro daquele dia da consulta. E o médico não parou a consulta para dar uma aula sobre números racionais. Ele só informou para ele a medida. Então, o que a gente precisa fazer? Naturalizar uma coisa que é comum, registrar a altura. Eu vou registrar, nesse caso eu vou colocar aqui a minha altura, vou ler para o meu aluno, 1,65 m, eu tenho 1,65, né? Registro a altura de algumas crianças, faça essa leitura. Se alguém perguntar sobre a vírgula que pode acontecer, você vai dizer, olha, a altura a gente registra assim. Se você quiser falar, a altura a gente registra com esses números que são chamados racionais. Pronto, é o suficiente, né? Você não precisa parar a aula e falar tudo sobre números racionais, mas você precisa informar para o aluno que a altura a gente registra desta forma, né? E fazer a leitura. Então, no momento que você aproxima o aluno desse conhecimento, você está trabalhando com a representação do número decimal da medida, né? E com a leitura de um número decimal. O que vai acontecer nessa aula com esse registro? O aluno vai vivenciar um registro de um conteúdo que ele vai estudar mais aprofundadamente lá no quarto ano. Quando ele chegar no terceiro, no segundo, a professora registrar a atividade de medida, porque tem atividade de medida no segundo ano, ele vai trabalhar naturalmente com esse número. Quando ele chegar no terceiro ano, ele vai trabalhar naturalmente com esse número. Quando ele chegar no quarto, e a professora do quarto for trabalhar lá no quadro de classe ordens, o número a leitura desse número, 1,65, quando ela for falar que existem números que precisam dos decimais para contemplar a medida, o aluno vai articular com uma atividade que ele já vivenciou no primeiro ano. Ele vai conseguir ampliar o conhecimento dele, porque a professora vai ampliar, vai trazer informações deste número racional para ele, a partir de uma vivência que ele já teve, ele já registrou a altura dele, ele já viu números racionais. A gente precisa lidar com essas situações com um pouco mais de naturalidade, né? Ah, mas é um conhecimento complexo. Sim, vocês estão cobertas de razão. É um conhecimento que precisa de informações, de aproximações, de vivências para a gente construir, né? Não é uma aula, não são 2, 3 aulas e repetir coisas a respeito ou regras a respeito dos números racionais que vai fazer com que o aluno compreenda a ideia de número racional,
né? Não será assim. Mas, se a gente trouxer o seu registro, a sua leitura dentro das situações que são das situações do cotidiano, o aluno se aproxima desses registros de forma muito mais natural. Nós sabemos que os números racionais estão no cotidiano. Como a Shalimar colocou no primeiro momento, existem vários lugares, vários portadores numéricos que apresentam registros decimais, né? Nós temos muito mais atualmente registros decimais do que os fracionários, do que as frações, mas nós também temos as frações. Os alunos veem frações em receita, eles veem frações em algumas propagandas, em alguns lugares. Independente de saber que aquilo é uma fração ou não, ele já viu, ele já observou isso em algum lugar. Os decimais a mesma coisa, e até com mais frequência, porque está aí presente nos preços, que é uma situação em que ele vivencia provavelmente muito mais. Então, eu não preciso, como eu falei, me espantar, porque eu vou ter que registrar esse número racional. Eu não preciso parar a aula e falar tudo sobre o número racional. Eu preciso fazer aquilo que pede atividade. Registrar o número, a medida, né, com o número racional, ler esse número racional e, se o meu aluno questionar, eu trago algumas informações que possibilitam ele entender que esse número é diferente do natural que ele estava discutindo até então, e que quando eu trabalho com alturas, eu registro desta forma o número racional. Né? Então, o primeiro ano trabalha assim com números racionais, nesses registros, nessas aproximações, nessas atividades que têm um contexto, que têm a necessidade. Isso vai se manter nos outros anos? Com certeza. Nós não vamos trazer aqui um exemplo de cada atividade nesse momento, mas nós vamos olhar não vamos trazer um exemplo de cada ano, né, nesse momento, mas nós vamos trazer as habilidades dos anos anteriores ao quarto e quinto que possibilitam essa construção. Claro que é um recorte. Pode ser que você olhe lá no documento de habilidades essenciais e encontre outras que você entende que também possibilitam, como eu falei, a aproximação do aluno dessa construção, da construção dessa ideia. Mas aqui a gente separou algumas para mostrar para vocês. Então, lá no primeiro ano, a habilidade falava sobre medida. No segundo ano, eu vou ter habilidade temática números, que pede que o aluno resolva e elabore situações que envolvem dobro, metade. Aquela metade que a Shalimar estava discutindo lá atrás, que eu trabalho em forma fracionária, em forma decimal, em forma figural? Sim. Então, no segundo ano, ele tem que trabalhar com situações de metade. Mas você vai mostrar fração para ele? Não. Você vai mostrar decimal para ele? Não. Mas você vai trabalhar situações em que ele tenha que trabalhar com metade, de uma folha, com metade dos lápis, né? Então, vai trabalhar tanto com as situações contínuas quanto com as discretas, mas ele vai olhar para aquela situação e pensar na metade. No segundo ano, ele também vai trabalhar a terça parte. Então, ele vai se aproximar dessa ideia de metade, ele vai se aproximar dessa ideia de terça parte, da terceira parte de uma quantidade, uma folha dividida em 3 partes, né? Eu vou falar sobre a representação fracionária, eu vou falar sobre a representação decimal? Não, mas eu vou trabalhar aqui situações em que o aluno precisa resolver e elaborar essa ideia de metade, de terça parte, de dobro e triplo. O que isso tem a ver com números racionais? Tudo a ver, porque quando ele for trabalhar isso intencionalmente, pensando nos números racionais no quarto e quinto ano, ele vai fazer relação com essas atividades que você já trabalhou, que você já explorou com ele, que falavam em metade e terça parte. Isso não vai ser estranho para ele. A professora do quarto e quinto vai continuar a discussão e vai ampliar a discussão que você começou no segundo. Então, o segundo ano tem uma responsabilidade na construção dessa ideia dos números racionais, assim como o primeiro também tem. Né? E isso vai se manter também nas situações em que ele vai trabalhar medidas, tanto medidas de comprimento, quando ele for trabalhar com medidas de capacidade e massa. Então, essas habilidades aqui que nós separamos, essas duas aqui são da unidade temática grandezas e medidas, são habilidades que possibilitam, sim, que o aluno se aproxime dessa ideia que depois ele vai ampliar no quarto e quinto ano. Aqui, claro, nas grandes medidas, no registro, como nós trouxemos o exemplo da atividade do primeiro ano. E isso vai acontecer também no terceiro ano.
No terceiro ano, a unidade de temática números tem uma habilidade em que o aluno precisa pensar, né? Associar o quociente de uma divisão, né? O resultado daquela divisão, a sua metade, a terça parte, a quarta parte, a quinta parte, décima parte. Nossa, mas esses termos lembram muito números racionais. Porque aqui a ideia começa a ser construída, porque os números racionais estão relacionados, como a Shalimar pontuou muito bem, à razão, à divisão de dois números inteiros. Então, se aqui eu estou pensando em divisão, se eu estou pensando no resultado dessa divisão, o aluno precisa entender que aquela situação é a metade, está dividindo por 2, a terça parte por 3, a quarta parte, divisão por 4, a quinta parte, dividindo em 5 partes, e décima parte, dividindo em 10 partes. Toda essa discussão que eu vou fazer no terceiro ano vai colaborar para depois o aluno relacionar com as atividades que ele vai falar propriamente dos números racionais. Assim como as atividades de medida, em que ele vai ter que estimar, medir e comparar tanto comprimento como capacidade e massa, que é o que aconteceu no segundo, ele vai fazer no terceiro. Perceba que existe uma construção gradativa durante o segmento de ideias que colaboram para que o aluno se aproxime da ideia do número racional. Lá no quarto e no quinto, ele vai fazer isso de forma intencional, né? Aí não é só aquelas ideias, né? São aquelas ideias articuladas intencionalmente com a palavra números racionais e com o conceito números racionais. Então, olha o que o aluno do quarto ano precisa fazer, né? O que a gente precisa desenvolver com os alunos do quarto ano. Ler números racionais no seu uso frequente. Então, o que tem de mais frequência, que mais se fala, que está mais aí nas situações cotidianas, que a gente pode levar o aluno a fazer leitura e relacionar com essas atividades cotidianas, na representação tanto fracionária como decimal. Uma coisa muito importante, que provavelmente a Shalimar já tenha tocado e eu só vou reiterar, é que as representações precisam ser trabalhadas simultaneamente. Eu não trabalho tudo sobre fração para depois trabalhar tudo sobre decimais. O aluno precisa entender que meio, 1 sobre 2, é a mesma coisa que 0,5, que é meio também. Então, para ele entender, eu preciso trabalhar isso articulado, eu preciso possibilitar que ele olhe para esses dois registros nas situações e entenda que ele está falando de representações diferentes do mesmo número. Então, simultaneamente, ele tem que fazer a leitura dessas representações. Ele vai reconhecer as frações mais usuais, né? Meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10. Olha lá a continuidade do trabalho daquela habilidade do terceiro ano. A professora falou em meio no terceiro ano. Isso não é estranho. Só que aquela metade que a professora falou, eu represento em fração assim. A professora falou em terça parte no terceiro ano. Olha como que representa. Falou em quarta parte, quinta parte, em décima parte. Então, é uma continuidade, uma ampliação de uma discussão que eles já fizeram nos anos anteriores. E aqui ele vai trabalhar tanto com a representação fracionária como decimal. A habilidade 10A e 10B vai falar no reconhecer as regras do sistema de numeração decimal e que elas podem ser entendidas também na representação de um número racional. Então, como que eu uso o quadro de classe-ordem para observar o valor posicional do inteiro dos décimos, né? E aí ele vai trabalhar tanto com a representação fracionária como a decimal de um número racional, estabelecendo relações com o sistema monetário, olha aqui. Um trabalho que nós sabemos que é importante para os números naturais, né? Trabalhar com o sistema monetário. E essa importância se mantém nos números racionais mais do que nunca, porque os números racionais ficam muito mais visíveis aí quando eu registro valores no sistema monetário e preciso pensar nos décimos. Então, ele vai fazer esse reconhecimento das regras com o suporte aqui do sistema monetário. E a 10B também vai falar do reconhecer e comparar, utilizando também a representação decimal e olhando para o sistema monetário. No quinto ano, essa discussão ela continua e se aprofunda, né? A gente tem um aprofundamento aqui da discussão. O aluno até o final do quinto ano, ele precisa continuar o trabalho com a leitura de números que ele já fez no quarto. Ele, além de ler,
ele precisa trabalhar com a escrita e com a ordenação. Então, ele trabalhou regras do sistema lá no quarto, que vai possibilitar que ele, no quinto ano, olhe para esses números, ordenando esses números decimais, né? E aqui está pedindo que pense nesse trabalho de ordenação usando o sistema de numeração decimal, e com recurso de composição e decomposição e a reta numérica. Olha o trabalho com a reta aqui, posto na habilidade do quinto ano. Além disso, ele vai identificar e representar frações, utilizando a reta numérica como recurso. Identificar diferentes escritas na representação fracionária e decimal a partir das representações gráficas, reconhecendo as suas equivalências, né? Então, como que graficamente eu observo a equivalência do espaço ocupado, né, dentro de uma fração. Além de identificar, ele precisa produzir escritas fracionárias e decimais, utilizando também representação gráfica e usando as frações equivalentes, compor e ordenar números racionais positivos, porque os números racionais também têm os negativos, mas eles não são trabalhados nos anos iniciais. Nos anos iniciais, a gente explora os números positivos. E ele vai relacionar esses números, essas representações na reta numérica. Então, a reta numérica ela está bem forte aqui como um recurso de representação no quinto ano. Mas vou retomar. A gente começou falando da habilidade lá do primeiro ano. Então, toda uma discussão de registro, de aproximação que a professora fez no primeiro. Vai se manter esse registro, essa aproximação com algumas discussões mais intencionais a respeito da metade e da terça parte no segundo. Vai se ampliar esses registros e essas representações no terceiro, olhando para metade, terça parte, quarta parte, quinta parte. No quarto ano, esse trabalho se torna mais sistemático, né? Olhando propriamente para os números racionais, e no quinto isso se amplia ainda mais. Vale lembrar, tenho certeza que a Shalimar já falou, mas a gente precisa falar isso várias vezes, que essa aproximação dos alunos dos anos iniciais aos números racionais é exatamente isso, uma aproximação. Não se tem como intenção que os alunos até o quinto ano saibam tudo a respeito dos números racionais. Ele precisa se aproximar dessas representações e de outras discussões que nós vamos fazer em outros momentos, mas hoje a gente vai falar das representações. E outras coisas a respeito disso serão aprofundadas no sexto ano em diante. Então, o trabalho com números racionais nos anos iniciais é uma aproximação, tá bom? Essas são as habilidades que nós destacamos. Como eu falei, pode ser que você observe que existam outras habilidades que também possibilitam essa aproximação do conceito de números racionais. Tenham a curiosidade de visitar aí o documento de habilidades essenciais. Mas observem principalmente essas habilidades que nós trouxemos, que já tem bastante coisa para ser pensada, né? Então, quais habilidades dessas que foram ditas até o momento são do primeiro bimestre? Quais habilidades são do segundo bimestre, quais habilidades são do terceiro bimestre. O que o meu aluno já conseguiu se aproximar, né, dessas habilidades? Eu preciso pensar. O meu aluno do primeiro ano já passou pelas atividades de medida, eu ainda vou passar. Se eu ainda vou passar, então eu já sei que eu posso lidar com esses registros de uma forma natural. Meu aluno do segundo e do terceiro ano já trabalhou com essas atividades em que ele vai falar de medidas, de metade, de terça parte? Precisa, eu não posso pular as habilidades. Pensando que o material, o documento de habilidades essenciais foi construído exatamente pensando no que essencialmente vai colaborar para que o aluno amplie os seus conhecimentos no ciclo. Então, é importante eu me atentar a isso. Então, o que o primeiro, o segundo e o terceiro ano já trabalhou disso que a gente está discutindo hoje? O que o quarto e o quinto conseguiu se aproximar no primeiro, no segundo bimestre, que precisa ser aprofundado ou retomado agora no terceiro em relação aos números racionais? Até agora, nós falamos muito dos números naturais, né? Mas esse trabalho precisa acontecer simultaneamente. O aluno não precisa saber tudo sobre números naturais para chegar nos racionais. O trabalho é simultâneo. Tanto que as atividades que estão no EMAI e no Aprender Sempre, elas estão aí discutindo isso,
né? Elas não existe um volume específico para números racionais, porque não é um momento específico, a discussão ela é simultânea. Ele não espera chegar no quarto, quinto ano para ir no mercado e ver preço, né? Vamos pensar desse jeito? Se nós trabalhamos os números a partir das relações do cotidiano, trabalhar essas ideias achando que o aluno só vai falar sobre isso no quarto, quinto ano, só vai saber sobre isso, só vai observar essas relações no quarto, quinto ano, é pensar que o aluno sai na rua de olho fechado. Isso não acontece. Ele já vivenciou algumas situações em que ele teve que trabalhar com preços, em que ele teve que observar as medidas nas embalagens. Então, a gente precisa tomar cuidado quando a gente pensa assim, olha, não, esse conteúdo não é para agora. Por que não é para agora? Porque eu entendo que ou porque eu acho que o aluno não está preparado para isso? Será que ele precisa de um preparo? Ou eu preciso me aproximar dele, ouvir o que ele tem a dizer a respeito? Você conversou com o seu aluno do primeiro ano e perguntou se ele já viu números que tem vírgula? Sabe, você já parou para ouvir ele dizer o que ele sabe a respeito disso? E seu aluno do segundo e do terceiro, você já fez essa pergunta? Às vezes a gente faz essas perguntas para os alunos, às vezes não, na maioria das vezes a gente se surpreende com as respostas. Bom, vamos olhar para as rupturas então, né? O que a gente vai discutir em relação a rupturas, que a professora Célia Carolina Pires chama atenção para rupturas, né? Que está embasando aqui a nossa discussão de hoje. São conceitos, ideias, conhecimentos que nós temos, que nós adquirimos aí ao longo da escolaridade, a respeito dos números naturais, que precisam ser ressignificados quando eu penso nos racionais, porque aquele conceito, ele se aplica totalmente nos números naturais, mas quando eu olho para os racionais, ele não se mantém, né? Então, eu preciso entender que são números, mas são números com ideias diferentes. Então, nem todo conhecimento que eu tenho a respeito dos números naturais se mantém quando eu penso nos racionais. Alguns deles nós vamos chamar atenção nesse momento. São conhecimentos que, por meio de avaliações, ou atividades, ou aproximações com as crianças, se percebe que eles demonstram mais dificuldade de ressignificar, né? Então, vamos lá. O primeiro é em relação à representação dos números racionais, né? Então, quando eu represento um número racional, um número natural, eu represento ele de uma maneira. Então, se eu tenho uma quantidade, o número 1, né, ele representa uma quantidade. E nos naturais, nos racionais, isso se mantém? Então, cada número racional pode ser representado por diferentes e infinitas escritas fracionárias. Olha lá o exemplo. Exemplo, 1/3 pode ser representado por 2/6, por 3/9, por 4/12. São algumas das diferentes representações de um mesmo número, que aqui a gente está falando de frações equivalentes. Quando eu penso nos naturais, como eu já falei, eu penso em quantidade. Então, se eu tenho uma quantidade, eu vou representar com o número 1. Existe outro número que represente essa quantidade, o número 1? Pensa comigo. Não, né? Não tem nos números naturais outro número que faça essa representação. Mas essa ideia que eu tenho construída dos números naturais, ela não se aplica para os racionais. Porque eu posso representar 1/3 assim, né? Eu tenho um todo dividido em 3 partes, e em destaque aqui eu tenho uma parte, então eu tenho 1/3. Esta mesma representação aqui, ó, que eu ocupei, ela pode ser feita desta forma. O que eu preciso entender? Que eu tenho a mesma medida, o mesmo comprimento e a mesma largura, só que agora dividida em 6 partes. Essas 6 partes, né, dessas 6 partes, eu ocupei 2. E essas 2 são exatamente, elas equivalem à mesma proporção daqui da de cima. Ah, então, se eu olhar que aqui está dividido em 3 partes, eu posso perceber que unitariamente, ó, aqui é maior do que aqui.
Obviamente, porque aqui está dividido em 6 partes. Então, olhando assim, ó, unitariamente, eu sei que aqui é maior, certo? Só que dessas 6 partes aqui da divisão, eu ocupei 2. E essas 2 equivalem exatamente a uma parte que eu ocupei num terço. Então, eu tenho que fazer essas comparações, eu tenho que levar os alunos a pensar nessa comparação para ele entender que um terço equivale a 2/6. Porque de um todo dividido em 6 partes, as 2 partes em destaque aqui, ó, equivalem à mesma proporção que eu ocupei aqui em um terço. Isso vai se manter nas outras frações, porque na próxima fração, que eu tenho 3/9, eu dividi o todo em 9 partes. Eu consigo visualmente perceber que essas divisões aqui em 6 partes são maiores do que essas divisões em 9. Então, unitariamente aqui, ó, as frações aqui embaixo, ó, o fracionado é menor. Só que as 3 partes ocupadas aqui nessa tira equivale à mesma proporção que eu ocupei em 2/6, que é a mesma proporção que eu ocupei aqui em um terço. Então, a equivalência ocupada dessa medida é a mesma, porque as tiras têm o mesmo comprimento e a mesma altura. Quando eu falo em números racionais, quando eu falo em fração, eu tenho que trabalhar com frações, com fragmentos da mesma medida, seja de comprimento como altura. Então, o 4/12 vai ser a mesma coisa. Eu tenho um todo repetido, dividido em 12 partes, com a mesma altura e mesma largura, né? Mesmo comprimento e mesma largura. E a quarta parte aqui, a ocupada, 4/12, tem a mesma proporção que a ocupada por 3/6, que é a mesma proporção ocupada por 3/9, né? E a mesma proporção ocupada por 2/6 e 1/3. Então, elas se equivalem, né? Ah, Silvana, então eu tenho que fazer várias explorações em tira, em círculo, em outras representações em que o aluno entenda que a proporção ocupada equivale a outra, independente da quantidade de divisão? Sim, é isso que você precisa fazer. Essa tira está dividida em 3 partes, mas a proporção ocupada é a mesma que dessa dividida em 6 partes, né? E o que mais que eu posso fazer para que ele entenda essa equivalência? Eu posso trabalhar com as divisões, né? Então, eu posso mostrar para ele que o quociente de 1/3, 1/3, que é a fração, se eu dividir, e aqui eu uso a calculadora mesmo para fazer essa exploração. Quando eu faço essa exploração, eu vou encontrar o número decimal 333 milésimos. Essa mesma dízima periódica vai se manter para todas as outras frações. Então, usa a calculadora, faz a exploração com seus alunos. Então, se eu dividir 1/3, que equivale à fração de 1/3, vai dar 0,333 milésimos. Se eu dividir 2/6, que equivale à fração de 2/6, vai dar o mesmo número decimal. Então, eu posso usar tanto as representações em tira como em discos, como levar para a exploração aqui na divisão, para que ele perceba que o decimal é o mesmo. Se o valor decimal aqui, se a razão entre essa fração é a mesma para todas, elas se equivalem, né? Então, eu consigo demonstrar, nesse caso, para o aluno dessas duas formas. Mas o que mais que eu preciso entender em relação à representação? Eu preciso que os alunos entendam, né, a partir do 4º ano, que, além das representações fracionárias, existe a possibilidade de representação na forma decimal. Então, como a gente já falou e aqui a gente só está reiterando, é difícil para o aluno entender. Como a gente falou, no número natural, ele tem uma representação, mas no número fracionário, no número racional, ele tem várias representações para a mesma quantidade, para a mesma proporção. Então, 1/2, meio, é a mesma coisa que 0,5, que é meio. 1/3, 1/3, é a mesma coisa que 0,333 milésimos. E eu posso fazer essas explorações também usando aqui o quadro de classe-ordem, né? Eu vou usar aí para ele entender a parte inteira e a parte decimal, para ele entender que essa representação eu leio aqui
5 décimos ou meio, que é o mais usual, e eu leio aqui 333 milésimos porque tem toda uma representação que o quadro de classe ordem me ajuda. Então, ele precisa entender que essa fração equivale a esse registro também. Olha quanta coisa ele precisa assimilar. Sendo que até agora ele sabe que para 1 eu coloco 1. Uma bola, um algarismo é 1, o número é 1. E aqui ele vai ter que entender que várias outras representações são possíveis. Qual outra ideia que ele precisa ressignificar? A questão da comparação de números racionais fracionários. Então, olha o exemplo, né? Quando eu comparo frações, 1/3 e meio pressupõe compreender que quando se divide o mesmo todo em 3 partes ou em 2 partes, a parte maior é a que se refere à metade e não à terça parte. Então, quando eu comparo a fração 1/3 e meio, eu tenho que entender que aquele todo, que a gente já conversou até anteriormente ali, falando das frações equivalentes, foi dividido em 2 partes e foi dividido em 3 partes. E que essa divisão em 2 partes, ela é maior, ela me dá divisões, proporções maiores do que quando eu divido em 3 partes. Será que é fácil para o aluno entender isso? Olha o que ele precisa ressignificar. Eles estão acostumados que 3 é maior que 2, quando ele pensa em números naturais. E aí eles acabam confundindo, achando que 1/3, porque ele tem o 3 aqui, ele é maior que meio, porque tem 2 aqui no final, né? Na representação. Então, quando ele trabalha com números naturais, fica claro para ele que em quantidade, 3 coisas é maior que 2 coisas, né? Então, 3 sempre é maior que 2. Sempre foi. Você ensinou isso para ele, você discutiu isso com ele. Só que agora ele tem que ressignificar e pensar que quando eu tenho um todo, que está representado aqui, ó, um todo, e eu reparto esse todo em 2 partes, então eu tenho meio, essas partes são maiores do que quando eu divido em 3 partes. É visual aqui, a gente consegue fazer essa relação, mas a gente mostra isso para o aluno. Antes de fazer ele olhar para as frações, eu pego várias representações figurais e faço estabeleço essas relações para que ele consiga entender que esse todo foi dividido em 2 partes. E olha o tamanho que essas partes têm, essas metades têm. E esse todo foi dividido em 3 partes. Olha o tamanho que cada uma das 3 partes tem. Então, 1/2 é maior, sim, que 1/3, porque as divisões que eu tenho referente ao todo me dá proporções maiores. É isso que ele precisa entender. Mas para entender isso, ele precisa ressignificar o que ele aprendeu aqui com os naturais. Então, não é uma ideia fácil de se aproximar. Precisa de discussões, né? Precisa de várias interações para ele ressignificar. Só assim depois ele vai conseguir ordenar, né? Porque ele precisa aqui comparar os números e só quando ele conseguir fazer essa comparação dos racionais, pensando nas partes em que dividiu aquele todo, é que ele vai conseguir lá na frente, no 5º ano, fazer a ordenação dos números na representação de fração. E ele vai ter que fazer estabelecer essa mesma relação com os decimais. Então, quando ele olha para 0,5 para meio e 0,25, ele precisa entender qual é a maior parte aqui, né? Esse número racional, qual deles é o maior? Geralmente as crianças indicam que é 0,25. Por que será? Pensem aí comigo. Por que será que ele indica que 0,25 é maior que 0,5? Tá fácil aqui. É uma discussão que a gente sempre faz dos números naturais, né? Quando eu olho para os números naturais, eu sei que o aluno se apoia no tamanho da escrita para determinar a grandeza dos números. Então, antes mesmo de saber denominar e quantificar 4.526 coisas, ele consegue dizer que 4.526 é maior que 45. Antes de saber a sua grandeza, antes mesmo de saber a sua denominação aí em língua materna, ele consegue dizer, porque ele olha para a quantidade do quê? De algarismos. Aqui eu tenho 4 algarismos para formar esse número, e aqui eu tenho 2. Então, obviamente, esse número é maior. Mas será que isso se aplica nos números racionais? Não, né?
Vamos olhar o exemplo do 0,5 e do 0,25. Ele não pode se apoiar no tamanho da escrita para determinar a grandeza. Isso dá certo nos números naturais, mas os números racionais não dá. Porque se eu olho 0,5, eu sei que é metade. Não é isso que a gente está discutindo? Então, eu dividi aquele todo em duas partes. Essas duas partes têm essa proporção, tá vendo? Quando eu divido, quando eu olho para 0,25, eu dividi em 4 partes. 0,25 é a quarta parte de uma divisão. Então, eu dividi aquele todo em 4 partes. Olha aqui unitariamente como é menor. Então, dividir um todo em 4 partes faz com que esse número seja menor do que dividir o todo em 2 partes, na metade. Então, o número 0,5 tem menos algarismo. O número 0,25 tem mais algarismo, mas isso não faz dele maior, a ordem de grandeza não é maior, porque o todo, a divisão do todo, tem partes menores. Então, o número maior aqui é o 0,5. Outra confusão também que acontece aqui é em relação ao registro de 0,5 com 0,500, né? Que também pode ser tematizado a partir do quadro de classe-ordem, para que ele entenda que, usualmente, a gente não coloca os zeros aqui para fazer a leitura do meio, mas que esses números, embora estejam representados de forma diferente, significa a mesma coisa, significa meio, tá bom? Tem mais? Tem mais. Tem mais uma ruptura aqui que precisa acontecer em relação aos números naturais, né? Quando a gente fala na sequência dos números naturais, nós falamos sempre antecessor e sucessor. Então, a gente conversa muito com os alunos, olha, quem vem antes do 9, o 8, quem vem depois do 9, o 10, e vai explorando isso com os alunos. Quem antecede, quem sucede? Será que essa ideia de antecessor e sucessor se mantém nos números racionais? Na verdade, estou fazendo uma pergunta que a Shalimar já antecipou até essa discussão. E vocês já sabem a resposta. Não, né? Esse conceito não se mantém nos números racionais. Vamos ver o exemplo. Para os números racionais, isso não faz sentido, uma vez que entre dois números racionais, quaisquer, é sempre possível encontrar outro racional. Então, eu tenho entre o 8 e o 9, eu pedi para o aluno pensar no 9. E perguntei para ele quem é o antecessor. Ele vai dizer o 8, certo? Isso nos números naturais é perfeito. Nos números racionais, não, porque antes do 8 tem outros números. E isso fica visível quando a gente trabalha com os alunos o quê? A reta, né? Então, vamos ver um exemplo. Esse exemplo aqui pela reta. Entre o número 0,8, olha aqui, a gente não está falando do inteiro 8, a gente está falando de 0,8. E o número 0,9, nós não estamos falando do inteiro 9, nós estamos falando de 0,9. Estão números como 0,81, 0,815 ou 0,87. Então, vamos olhar para a reta para pensar essa representação. Nós temos uma reta em que eu estou olhando para os números entre o 0 e o 1. Então, pensem comigo, ó. Aqui eu tenho o 0 e tenho o 1 inteiro. Entre o 0 e o 1, como a Shalimar já disse, existem vários números. Lá no exemplo anterior, ela usou uma reta que estava com representação fracionária. Aqui nós estamos usando a representação decimal, para vocês observarem que entre o 0 e o 1 tem muitos números racionais. Vamos isolar aqueles que a gente vai olhar. A gente vai olhar para o 0,8 e para o 0,9. Então, entre o 0,8 e o 0,9, existem vários números. Aqui em destaque a gente tem 0,85. Mas se a gente for localizar o 0,81, a gente sabe que ele está aproximadamente aqui, ó. Logo após o 0,8. E o 0,815? Está logo após o 0,81. E o 0,87 está depois do 0,85. E o aluno precisa entender tudo isso, né? Você falou o tempo todo para ele que tem um antecessor e um sucessor lá nos números naturais, só que aqui nos racionais ele precisa entender que tem outros números antes.
como eu estou trabalhando com décimos, como eu estou trabalhando aí com os números menores, com os fragmentos, eu consigo entender que entre os números racionais existem vários outros. Então, é impossível aplicar, né, esse conhecimento de antecessor e sucessor de uma forma tranquila aqui nos racionais. Os alunos precisam fazer várias experimentações em relação a isso. Você precisa dar vários exemplos, não no sentido de reproduzir, que ele memorize isso, mas que ele vivencie. Ele precisa ser provocado a vivenciar várias retas, várias ideias, para pensar nesse conceito de que entre um número racional e outro existem vários outros números, tá bom? Não vai ser com uma reta só, com uma discussão só, que ele vai conseguir ressignificar o conhecimento que ele tinha dos números naturais. Bom, pensando em tudo isso que a gente falou até agora, o que precisa ficar desse momento de discussão hoje, né? A gente precisa entender que nos anos iniciais, né, é a primeira aproximação que o aluno vai ter dos números racionais, e que isso vai se aprofundar depois. Segundo a Base Nacional Comum, os alunos nos anos iniciais, nessa fase, eles precisam ter domínio da leitura, da escrita e da ordenação dos números naturais e dos racionais, né? Por isso que a gente está dizendo que o trabalho é simultâneo, não é separado, não é estanque, né? Eles precisam aprofundar as noções de número. Então, quando ele trabalha com racionais, ele está aprofundando um conhecimento de números. Ele ressignifica aquilo que ele aprendeu dos naturais e amplia olhando para os racionais, né? Então, os números racionais precisam ser pensados aí nas atividades de vocês, olhando tanto para a representação decimal como fracionária. Hoje a gente escolheu olhar só para a representação. E quando a gente fala só, fica parecendo que só é porque é pouco, mas não é. Olha quanta coisa a gente precisa pensar quando a gente fala em representação, né? Então, meu aluno consegue olhar para essas representações, ele consegue olhar para a representação fracionária e relacionar com a representação decimal e relacionar com a representação figural. Lá no quinto ano, ele vai fazer todas essas representações e vai olhar para a porcentagem também, para o percentual, como explicou muito bem a Charlie. Então, a gente precisa cuidar desse estudo. A gente vai finalizar esse momento de discussão, então, reiterando que foi o primeiro, a gente está olhando só para a representação. Nós vamos continuar essa discussão olhando depois para os significados, né, Charlie? Isso. E vamos tentar trazer alguns outros exemplos e explorações, tanto das representações como dos significados nas atividades que vocês têm nos materiais curriculares, né? Mas a gente quer chamar a atenção de vocês agora, especificamente, como a gente já falei várias vezes, para as representações. Cuidem de como os alunos de vocês estão se aproximando dessas representações. E lembrem que essa construção é feita ao longo do ciclo, né? Então, o que das discussões que a gente fez hoje, eu já fiz com o meu primeiro, segundo, terceiro ano, que eu já falei sobre isso, né? Então, lá daquelas habilidades exploradas, o que eu já fiz? O que eu posso fazer daqui em diante? O que eu posso retomar? Ah, não, a Silvana tá falando que então tem que parar tudo e dar aula de números racionais para o primeiro, para o segundo, para o terceiro ano. Não é isso, né? Mas olhando para aquelas habilidades, o que eu já fiz que eu sei que contribui para essa discussão? Como que eu vou lidar com os registros quando eu for trabalhar com as medidas no primeiro e no segundo ano? Vou lidar como a gente colocou hoje, de forma natural, fazendo a representação e a leitura, né? Charlie, quer colocar mais alguma coisa? Eu quero colocar, Sil, que nós duas entendemos que, além de, para o aluno ser um conteúdo que é difícil e a gente precisa trabalhar com esse conteúdo, trazer isso para o aluno, também para nós é. A gente sabe que são várias coisas, foram trazidos vários conceitos. Então, aquilo que eu falei no início, né, da gente ampliar o nosso conhecimento enquanto professor, e no que você precisar da gente, nós estamos à disposição. Manda seu e-mail, né, liga lá na diretoria para a gente, né, Shalimar, nós precisamos conversar melhor sobre esse conceito, Silvana, me dá um help, enfim, nós estamos aqui para isso, tá bom? Então, não se sinta perdido, nem desesperado de entender tudo de uma vez também, né, Sil? Exatamente, por isso que a gente dividiu aqui
Não porque isso é mais importante, mas porque a gente escolheu começar pelas representações, né? Você lembrou uma coisa importante, Charlie. Como a gente vai continuar essa discussão, vocês podem usar o link de interação para falar para a gente qual atividade que vocês gostariam que a gente tematizasse. Então, no próximo TPC, a gente já está dizendo que vai tematizar algumas atividades que exploram os números racionais. Então, tem uma atividade que você fez no volume 1, no volume 2 ou no volume 3 do Aprender Sempre, que você gostaria que a gente retomasse, que a gente discutisse. Coloca lá para a gente no link. Relativo números racionais. Obrigada. É isso mesmo, relativa a números racionais. Coloca lá no link de interação pra gente qual é essa atividade, onde ela tá, né? Ó, está no Aprender Sempre, volume 1, aula tal. Sequência tal, aula tal. A gente vai lá e procura. Está no EMAI, na página tal, é a aula tal. Coloca certinho, identifica pra gente que a gente estuda ela e traz para as discussões. É claro que vocês vão sugerir um monte e a gente vai ter que escolher algumas delas. Então, se você sugerir a sua e ela não for escolhida, já vou adiantar, não fique bravo com a gente. Mas façam as suas sugestões lá, sabendo que a gente vai continuar essa discussão. Então, antes de passar a palavra para a Shalimar, eu vou agradecer por mais esse momento de estudo, por mais esse momento de discussão e deixar aqui o meu abraço e até a próxima. Eu agradeço. Também fiquei muito feliz com a discussão que foi trazida. Tenho certeza de que vocês vão trazer aí no link de interação várias coisas para a gente pensar, desde as suas dúvidas, os comentários. Então, eu estou aguardando, eu e a Silvana estamos aguardando com ansiedade. Muito obrigada e até o próximo EMAI.